psicológico, mas também de atendimento médico. Inclusive, nós recebemos a informação de que um colega de uma rádio argentina passou mal, ele teve uma convulsão, chegou a ser levado para o hospital, mas neste momento passa bem. Até o momento, 13 sepultamentos já aconteceram aqui em Chapecó e até amanhã mais 3 ainda devem acontecer, não apenas aqui na cidade, mas também nas redondezas e em cidades vizinhas. Adriana Celso. Obrigado, Jean. Numa cerimônia emocionante que começou já no aeroporto da cidade, parentes e autoridades prestaram homenagens às vítimas. Na Arena Condá, cerca de 19 mil torcedores acompanharam os discursos e o último adeus a jogadores, comissão técnica e jornalistas mortos no acidente. Sob uma chuva gelada que duraria o dia inteiro, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira tocou o solo em Chapecó. Faltava pouco para as 9h30 da manhã. Minutos depois, a segunda aeronave pousou. Os corpos de 50 das 71 vítimas da queda do voo da Chapecoense foram recebidos por familiares. O presidente Michel Temer, ministros, o governador de Santa Catarina e comitivas acompanharam as primeiras homenagens prestadas com tiros. Os caixões foram distribuídos em 4 carretas com as laterais abertas. O brasão do time da Chapecoense e a hashtag Força Chape. A equipe, fundada há 43 anos, disputaria a final da Copa Sul-Americana na Colômbia, quando o avião que levava jogadores, comissão técnica, jornalistas e convidados caiu na última terça-feira. Somente 6 pessoas, 3 jogadores, 1 jornalista e 2 tripulantes sobreviveram. Da Arena Condá, estádio da Chapecoense, amigos, familiares e torcedores acompanhavam a cerimônia pelos telões. Parece que o mundo desabou aqui em Chapecó. Está sendo muito difícil, muito difícil. Por volta das 11 da manhã, o presidente Michel Temer falou rapidamente com os jornalistas para informar que, ao contrário do que havia sido dito no dia anterior, ele iria prestar as homenagens às vítimas na Arena Condá e que o itinerário não teria sido informado antes por questões de segurança. Presidente, por que o senhor decidiu? E ontem a presidência da República disse que o senhor não cogitava. Porque, na verdade, eu não poderia dizer ontem, porque se eu dissesse, a segurança iria colocar pórtico na entrada do estádio, iria revistar as pessoas que entram. Então, eu só comuniquei que eu vou lá agora. O embaixador da Colômbia, Alejandro Borda, prestou condolências. Disse que a tragédia uniu brasileiros e colombianos. Os laços de amizade que estão forjados entre Colômbia, Chapecó e Brasil estão mais consolidados. Nas ruas, milhares de pessoas aguardavam a passagem do cortejo debaixo dos guarda-chuvas e com faixas desejando Força Chape. Do lado dos nossos heróis até o final, debaixo de chuva, seja do jeito que for, a gente vai estar aqui esperando. Enquanto os caixões percorriam a cidade, um momento emocionante na Arena Condá. Ilaídes Padilha, mãe do goleiro Danilo, herói da classificação da Chapecoense, foi ovacionada no gramado do estádio. Esta comerciante conta que conhecia muitas das vítimas. Aqui todos se sentiam próximos dos 19 jogadores mortos e da comissão técnica. É muito triste, está doendo muito. Não tem palavras. Os caixões foram recebidos sob os gritos de "O campeão voltou". A Arena Condá foi tomada pela emoção no momento da chegada dos corpos, pouco depois do meio-dia. Um a um, os caixões foram levados debaixo de muita chuva até aquelas tendas, numa área reservada às autoridades e às famílias das vítimas do acidente aéreo. O presidente Michel Temer se juntou aos parentes das vítimas nas tendas. Impossível não se comover com o adeus dos familiares. Muitas mães, esposas se debruçavam sobre os caixões dos jogadores. Pais levantavam as fotos de seus filhos.
Nas arquibancadas, o choro se misturava ao silêncio doloroso. Chegou a hora do momento mais difícil da nossa história. Chegou a hora do adeus. Os jogadores receberam como homenagem póstuma a Comenda Esportiva do Brasil. A Chapecoense veio para Medellín com um sonho e voltou como uma lenda. Lendas não morrem. O prefeito de Chapecó, que estava na lista dos passageiros do voo, mas acabou não embarcando, fez um discurso emocionado. E só por competência de todos eles colombianos é que nós podemos comemorar que também temos 6 sobreviventes. 6 sobreviventes desse trágico acidente. Muito obrigado, Colômbia! Muito obrigado! Crianças das categorias de base da Chapecoense, o futuro do time e o mascote do clube, vestido de índio guerreiro, conduziram o último adeus da arquibancada e do gramado. Depois do funeral, os corpos de 15 pessoas homenageadas na Arena Condá foram levados no avião da FAB para o Rio de Janeiro. A repórter Diana Rocha está no terminal de cargas do aeroporto do Galeão e tem outras informações. Boa noite, Diana. Boa noite. 2 representantes da Chapecoense estão a bordo do avião da FAB, que transporta os corpos de 15 vítimas do acidente. Eles serão levados para as suas cidades de origem, provavelmente em aviões de carreira. Os 3 jornalistas da Fox, Vitorino Schermann, o comentarista Paulo Júlio Cleman e o cinegrafista Rodrigo Santana, os corpos deles desembarcaram às 6h40 aqui no terminal de cargas do aeroporto do Galeão. Daqui os caixões seguirão para um laboratório em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde serão preparados para o velório. O corpo do repórter Vitorino Schermann será velado na sede do Clube de Regatas do Flamengo a partir da meia-noite. Durante a madrugada, a cerimônia será restrita à família, mas a partir das 8 da manhã, a cerimônia será aberta ao público. O comentarista Paulo Júlio Cleman será velado na sede do Fluminense e o Rodrigo Santana, cinegrafista da Fox, será velado no cemitério Jardim da Saudade, na zona oeste da cidade. O horário dos sepultamentos ainda não foi divulgado pelas famílias. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. Obrigada, Diana. E os jornalistas da TV Globo mortos no acidente da Chapecoense foram velados na sede do Botafogo. Os corpos dos 3 jornalistas da Rede Globo chegaram ao Rio num voo fretado no início da manhã e foram levados para a sede do Botafogo. O repórter Guilherme Marques e o produtor Guilherme Vanderlars eram torcedores fanáticos do clube. O Botafogo, nesse momento, não está fazendo nada além do que abraçar aqueles que a vida inteira o abraçaram e apresentar um pouco da solidariedade às famílias num momento em que a gente sabe que a perda é gigantesca. O repórter cinematográfico Ari Júnior, que também fazia parte da equipe, foi velado junto com os amigos. Acho que todo o pôr do sol agora que a gente tiver aquela cor linda, forte, parecendo miragem, parecendo mentira, pode ter certeza que é o Ari que está colorindo lá em cima. Coroas e arranjos de flores começaram a chegar logo cedo para a despedida aos jornalistas. Ao lado dos corpos, foi difícil para parentes e amigos segurar a emoção. Amigos de profissão destacaram que a equipe escalada para essa cobertura internacional reunia a motivação de um jovem repórter com a disposição e a experiência de um produtor e um repórter cinematográfico. Em comum entre eles, a amizade e a alegria de tornar o trabalho um grande prazer. A gente vivia numa família lá, numa grande família. Esses 3 caras vão deixar uma saudade muito grande, mas grandes lições também. O trio que viajou junto para a cobertura da final da Copa Sul-Americana só se separou no momento final. O repórter cinematográfico Ari Júnior foi levado para Goiás, onde será enterrado. O corpo de Guilherme Marques foi cremado no final da tarde. O último corpo a sair foi do produtor Guilherme Vanderlars. Ele foi enterrado no cemitério São João Batista.
Os organizadores da cerimônia decidiram fazer uma homenagem a todas as vítimas do acidente. Após uma oração, 71 balões foram soltos no céu do Rio. Também no Rio de Janeiro, os jornalistas da Fox serão velados nas sedes dos clubes de coração. O jornalista Vitorino Chermon foi homenageado pelos surfistas na zona sul da cidade. Hoje pela manhã, o jornalista carioca Vitorino Chermon recebeu homenagens na praia de Ipanema. Ele surfava desde criança. Muito bonito, muito comovente. E é o consolo que a gente tem nessa hora de ver que ele teve o reconhecimento não apenas profissional, mas pela figura humana que ele foi. São todos amigos dele, de longa data, aqui do surf. Esta colombiana que passa férias no Brasil também ficou comovida. Penso que todos no Brasil e na Colômbia sentem muito a perda desses heróis, diz a turista. Porque penso que são uns heróis. Esportistas e profissionais do esporte. Saudades que, no caso de Vitorino, o mar vai tentar ajudar a confortar. A memória dele vai ficar para sempre dentro da gente. Acho que toda vez que a gente entrar no mar, a gente vai pensar no Vitor. Não tem como não pensar num cara tão especial como ele. Já colegas do jornalista Paulo Cleman só têm a agradecer. Trabalhar com ele sempre foi um aprendizado, entendeu? É inevitável não aprender com ele, entendeu? Trabalhando com ele, convivendo com ele, entendeu? Posso dizer assim, muito obrigado, né? Mas muito obrigado de coração, né? Muito obrigado de alma, né? Com a alma. Os corpos de 3 dos 6 jornalistas da Fox chegaram agora há pouco aqui no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio. Os velórios acontecerão amanhã. Os corpos dos jornalistas serão velados em locais diferentes. O último adeus ao cinegrafista Rodrigo Santana acontece no cemitério de Sulacap, na zona oeste do Rio. O repórter Vitorino Chermon e o comentarista Paulo Cleman recebem as últimas homenagens nas sedes dos clubes do coração, Flamengo e Fluminense. E as autoridades bolivianas denunciaram criminalmente a funcionária responsável por analisar o plano de voo da aeronave da Chapecoense. Ela terá que explicar por que autorizou a viagem, mesmo sabendo que o avião não levava combustível extra exigido pela legislação. O vídeo foi gravado pouco antes de Erwin Tumiri receber alta na clínica onde ficou internado por 4 dias. Toda a gente colombiana quienes me ajudaram, bombeiros, policias, em si todos trabalharam como uma equipe. O técnico de voo agradeceu os socorristas que participaram de seu resgate e a todo o povo boliviano. Gracias, mil gracias. O funcionário da Lamia não revelou nenhum detalhe sobre o que aconteceu no avião. Tumiri e a comissária de bordo, Jimena Soares, foram os únicos sobreviventes da tripulação. Segundo as autoridades colombianas, os dois já foram ouvidos formalmente sobre o acidente. As 2 caixas pretas do avião da Lamia já foram enviadas para a Inglaterra, local de fabricação da aeronave. Especialistas britânicos vão fazer análise das gravações. Segundo as autoridades colombianas, os equipamentos seguiram para o Reino Unido para que as investigações sejam o mais transparente possível. Em no máximo 10 dias, todo o trabalho de perícia nos áudios deve ser concluído. Na Bolívia, a administração de aeroportos entrou com uma queixa criminal contra a agente de tráfego Célia Monastério. Ela recebeu o plano de voo do avião que levaria a equipe da Chapecoense. Ela chegou a informar a companhia, por meio de um documento, que a aeronave só teria combustível para 4 horas e 22 minutos. Mesmo o tempo da viagem até Medellín, sem qualquer reserva. Apesar de dar o alerta, ela não impediu que o avião decolasse. Célia Monastério, que foi afastada, deve responder por atentado contra a segurança de transporte e descumprimento do dever. Para cada um dos crimes, a pena pode chegar a 4 anos de prisão. Quem também deixou o cargo foi Gustavo Steven Vargas Villegas. Ele era diretor de registro aeronáutico do DGAC, órgão de controle da aviação boliviana.
Gustavo é filho do presidente da companhia aérea Lamia. Ele trabalhava há 7 anos na entidade e tinha como principal função aprovar as licenças de operações das empresas aéreas no país. A Bolívia pode receber sanções internacionais do órgão que regula a aviação comercial em todo o mundo por ter permitido que o avião partisse violando as leis que exigem combustível extra para o caso de emergência. As causas e as responsabilidades do acidente vão reunir autoridades da Bolívia, Brasil e Colômbia. O encontro será em Santa Cruz de la Sierra na próxima semana. O acidente com o avião da Chapecoense é tema de reportagem especial no próximo Domingo Espetacular, que traz também uma entrevista exclusiva com Osmani Ramos, o médico condenado por vários crimes que acaba de ganhar a liberdade. Olá, tudo bem? Exclusivo. Nosso encontro com Osmani Ramos, o cirurgião plástico que trocou o luxo e a fama pelo crime. Entenda como depois de condenado por roubo, sequestro e homicídio, ele ganhou a liberdade. Quando você sai da prisão, a única coisa que você tem que fazer é esquecer o passado. E porque ele está bem longe do